Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Vamos agradecer ao Senhor, já louvamos. Mas vamos agradecer a Ele por esta chuva que ocorreu no final da tarde. Vamos agradecer a Ele porque nós estamos aqui. Agradecer a Ele porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Ele tem nos trago provisão. Até aqui Ele tem nos colocado em liberdade. Nós não somos mais cativos de Satanás, mas nós estamos amarrados a Ele, a videira verdadeira. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um bom Deus. O Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado dos seus filhos. A igreja está avançando nesses últimos dias. Pai, nós somos gratos porque o ano de 2021 vai ser melhor do que o ano de 2020. Porque a tua palavra, ela é a mesma ontem, a mesma hoje e será para sempre. E tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Nós somos os seus filhos e nós vamos experimentar de todas as promessas declaradas no livro sagrado. Porque todos os nossos dias foram escritos antes mesmo da fundação dos céus e da terra. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores em ti. Nós podemos todas as coisas porque é o Senhor quem nos fortalece. A tua palavra diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar será abençoado. Aquele lugar será regado de bênçãos. Aquele lugar vai ter água abundante. Oh, Senhor Jesus. Obrigada pela igreja, Verbo da Vida, Asa Sul. Obrigada pelos departamentos, obrigada pelo grupo de louvor. Obrigada, Senhor Jesus, porque os anjos estão acampados aqui nesta noite. Obrigada, Senhor Jesus, porque os anjos estão correndo velozmente para levar aquilo que cada um de nós precisamos. Enquanto nós estamos aqui louvando, enquanto nós estamos aqui te adorando, enquanto nós estamos aqui nos posicionando na tua palavra, o Senhor está avançando com a provisão que muitas vezes nós não estamos vendo, mas já aconteceu. E é por isso que nós estamos aqui, para te agradecer e para dizer que o Senhor pode contar conosco. Contar conosco que somos os seus filhos. Somos ministros dessa nova aliança. Uma aliança de paz. Uma aliança de amor. Uma aliança onde hoje o placar não é 0-0. O placar, ele será sempre positivo. Porque nós estamos aqui e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem se sentar. Deus é bom, irmãos. Ele é bom e Satanás não presta, amém? Amém. Satanás é um perdedor. E nós temos somente a agradecer ao Senhor, amém, queridos? Que coisa boa, fico feliz. Numa quinta-feira, a igreja cheia. Uma chuva que muitas vezes quer nos desanimar. Mas nós somos homens e mulheres valentes. Amém, queridos? Amém. Nós temos o conhecimento desta palavra e nada vai nos parar. Amém? Diga, eu não vou parar. Aleluia. Porque nós temos a palavra da fé implantada dentro dos nossos corações. Amém, queridos? Aleluia. Então, queridos, nós estamos aí num culto de quinta-feira, um culto de ensino. E já estamos com as nossas matrículas do Rema aberto, amém? Quem aqui já fez o Rema, levante a sua mão. Aleluia. O Rema é algo que edifica realmente as nossas vidas, amém, queridos? Transforma as nossas vidas, nos faz entender acerca de todas as coisas que nós precisamos. E sabe, amados, eu estava estudando sobre vida de prosperidade, mas o Senhor falou comigo de ontem para hoje, para que eu pudesse trazer uma palavra de como ser guiado pelo Espírito. Eu sei que não é cansativo
passar pelas matérias do Rema. Porque cada vez que você ensina, você aprende e você passa com mais sabedoria e com mais propriedade. Amém, amados? E aí eu queria que vocês abrissem aí, aleluia. Abra lá a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Queridos, eu estou animada para este ano. Ontem nós tivemos uma reunião dos professores e tem coisas boas chegando para nós aí. Então aqui, em 1 Timóteo 2, vamos ler a partir do verso 1. Diz então assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus, a respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos, não é somente alguns, amém, irmãos? Ele diz aqui na sua palavra, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E ele diz: pois existe um só Deus, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vitória para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo Paulo está falando aqui, e mestre dos não-judeus, para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares, os homens que orem, nós temos aqui os homens que oram, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as suas mãos sem ódio e sem brigas. Sabe, queridos, é por isso que nós iniciamos todos os nossos cultos em adoração, em oração e em agradecimento ao Senhor. Porque no momento em que você está orando, no momento em que você está adorando, o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, ele já começa a tratar dentro de você. E você começa a deixar todos aqueles resquícios de lado. E você começa a ser tratado pela palavra. Sabe, queridos, basta nós nos expormos a esta palavra para que as feridas comecem a ser curadas. Agora é necessário uma decisão nossa em estarmos plenos e convictos que esta palavra sara, cura e liberta. Que esta palavra dentro de nós, renovando a nossa mente, ela traz provisão, ela traz libertação. E aí nós não vamos perecer, nem vamos passar por dificuldades. Muito pelo contrário. Nós seremos aqueles que daremos exemplo lá fora, de que nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos na força do nosso braço, mas nós confiamos em Deus. Porque Deus é aquele que habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas nós não somos esse corpo, nós somos um espírito, recriado em Cristo Jesus depois do novo nascimento. Ou seja, nós falamos, nós pensamos, nós andamos, nós praticamos de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra. Por isso que é fácil. Por isso que nós podemos abrir as nossas bocas e falar: o mundo está perecendo, mas para nós as coisas vão ficar melhor. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O nosso espírito está com Cristo Jesus nas regiões celestiais.
E tudo aquilo que eu disser com os meus lábios, chamando a existência, já aconteceu. É meu, amados. Sabe, eu não sei você, mas esses últimos dias eu tenho experimentado da provisão da parte de Deus sobre a minha vida. E eu tenho ficado constrangida com o amor dele para com a minha vida. Porque nós estamos crescendo espiritualmente. Nós estamos avançando a cada dia. Nós não estamos num estado de perfeição. Mas nós nos submetemos a essa palavra. E na medida que nós nos submetemos a essa palavra, nós obedecemos a esta palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes eu estou no meu ambiente de trabalho e eu falo com o Senhor: Pai, o Senhor conhece a minha agenda. Sabe que Ele conhece mesmo? Porque todas as coisas se encaixam de uma forma tranquila. Vem um peso, mas esse peso não vem do reino de Deus, vem das trevas, vem do império. Se eu der importância, eu vou sucumbir. Mas se eu ficar na palavra, todas as coisas vão cooperar. Porque eu sou aquela, você é aquele que ama a Deus. Sabe, queridos, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui algo muito interessante. Ele diz: o desejo de Deus Pai é que todos os homens sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da palavra. Quando ele diz a respeito do desejo de que todos os homens sejam salvos, é porque Deus, dentro dele mesmo, ele sabe que a palavra já foi lançada através de Jesus Cristo naquela cruz. O Espírito Santo, ele já veio habitar dentro do homem. E cabe a cada um tomar uma decisão de primeiro ser salvo e depois crescer espiritualmente para que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Sabe, queridos, a salvação é algo muito fácil. Irmã Duda, mas por que a salvação é algo muito fácil? Porque Jesus já foi para aquela cruz, sofreu todas as dores, todas as humilhações, para que eu e você hoje fôssemos salvos. Não estivéssemos mais aqui como um homem natural, e sim como um homem espiritual. E é isso que a palavra diz quando nós passamos a estudar e saber que nós somos um só espírito com Deus. A palavra diz que o Senhor criou o homem do pó da terra, mas Ele soprou vida sobre o homem. Adão perdeu toda essa ligação, mas Jesus veio para nos ligar a Deus. E aí a palavra diz que todo aquele que crer com o seu coração, confessar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, é salvo. Mas Deus não quer que nós somente nasçamos no natural, depois nasçamos espiritualmente, depois morreremos e iremos para o céu. Não, Deus quer que nós cresçamos espiritualmente aqui nesta terra, porque quando Ele diz a respeito do seu desejo de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Ele sabe que Ele pode contar com o seu Filho. Porque Jesus já havia dito isso quando estava aqui. Ele diz: ei, todos vocês farão obras ainda maiores. Porque hoje nós somos milhares. É por isso que o Senhor diz que nós somos mais que vencedores nele. Porque nós podemos todas as coisas, sim, porque nós estamos nele. Nós somos um espírito recriado nele. Aleluia. Aleluia. Chegar à plenitude desta verdade requer esforço, requer determinação, requer ousadia, requer entusiasmo, requer visão. Porque não existe provisão sem visão. Se você não tiver a visão do reino celestial, aonde Ele veio para te dar uma vida próspera em todas as áreas, você não vai ter a provisão.
É por isso que nós precisamos, nesses últimos dias, alargar as nossas visões, as nossas tendas, e entender que Jesus está voltando para buscar uma igreja que esteja preparada. Uma igreja que anda em paz. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está falando a Timóteo, ele diz que é necessário, é imprescindível que todos os homens orem pelas suas autoridades, porque ele sabe que isso é vital. Porque nós entendemos que nós nascemos de novo, não é só para ir morar no céu, ou para ter uma casa própria, um carro bom, uma boa esposa, bons filhos, mas para nós estarmos aqui fazendo a boa e perfeita vontade dele. O que é essa boa e perfeita vontade? É atrair amigos para o reino dos céus. Foi para isso que nós fomos criados. E o Senhor diz na sua palavra. Sabe que a palavra desejo, nesse capítulo aqui, no grego, significa teló. Que é mais que um sentimento, mas é um desejo profundo, alinhado com um propósito. Meu Deus! O Senhor diz, eu desejo do fundo das minhas entranhas que todos os homens sejam salvos. Mas na onisciência de Deus Pai, Ele sabe que nem todos serão salvos. Cabe a nós a fazermos o quê? Testemunharmos a respeito daquilo que Deus nos deu. Sabe, queridos, eu estava pensando essa semana, todos nós estamos enfrentando lutas. Muitas tempestades. Mas sabe, quando eu estava sentada aqui, eu pude perceber no meu espírito que o Senhor está enviando anjos como reforço celestial para esses últimos dias. Porque nós precisamos confiar nesta palavra. E ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ei, não vai abundar. Ei, já abundou. Já aconteceu porque você está aqui. E você vale por mais de 10 mil homens. Queridos, as pessoas vão se achegar a você. Porque estamos nos últimos dias. Agora, sabe que o Senhor diz na sua palavra, Ele nos ensina aqui, que existem 3 homens na Bíblia. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aqueles que estão lá fora, que não conhecem essa palavra e estão perecendo, e estão aguardando que você o abrace amanhã. Eu gosto de um livro da Joyce Meyer que ela diz, como falar com Deus? E ela inicia dizendo assim, peça ao Senhor para que apareça alguém na sua frente amanhã para você abraçar. É simples assim, amados. É só nós tirarmos a visão do nosso umbigo e alargarmos a nossa visão para aqueles que estão perecendo. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo dentro dele e que não pode discernir as coisas espirituais, porque Deus é Espírito e Deus só pode falar através do Espírito. Mas nós estamos aqui, amém? Diga, eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Mas depois que alguém prega para nós, nos apresenta Jesus, nós nos tornamos homens espirituais. Porque temos o Espírito dentro de nós. E esse Espírito, ele começa a nos conduzir acerca das nossas necessidades. E de forma muito limpa, ele começa a falar e te dar direções.
O homem espiritual é aquele que vem na igreja, o homem espiritual é aquele que faz o seu devocional, o homem espiritual é aquele que anda em amor, o homem espiritual é aquele que ora pelas autoridades, o homem espiritual é aquele que perdoa, o homem espiritual é aquele que dá a outra face, o homem espiritual é aquele que oferta, é aquele que doa, aquele que dizima, aquele que sofre por todas as coisas, aquele que anda na integridade enquanto o mundo está andando de forma errada. O homem espiritual é aquele que não anda no pecado, o homem espiritual é aquele que não mente, o homem espiritual é aquele que é íntegro, o homem espiritual é aquele que o sangue pode estar dando na canela, que ele não sai da posição onde Cristo deixou ele. O homem espiritual é aquele que está aqui dentro da igreja em plena quinta-feira, debaixo desse dilúvio. O homem espiritual é aquele que aceita o convite de estar ministrando debaixo de pressão, mas está aqui porque ele reconhece o seu chamado. O homem espiritual é aquele que avança em todas as áreas da sua vida. O homem espiritual é aquele que avança financeiramente quando o mundo está em caos. O homem espiritual é aquele que paga as suas contas. O homem espiritual é aquele que lança fora todo o medo. O homem espiritual é aquele que não precisa de vacina porque sabe que é Cristo que o guarda. O homem espiritual é aquele que anda debaixo do protocolo da tua autoridade, mas que ora pela sua autoridade. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que tem sangue nas veias, que não se deixa ser abatido por qualquer coisa. O homem espiritual é aquele que não anda nas suas emoções. O homem espiritual, ele é corajoso. O homem espiritual, ele é forte. O homem espiritual, ele é intrépido. O homem espiritual é aquele que recebe ideias criativas da parte de Deus e não fica perguntando se é ou se não é. O homem espiritual é aquele que dá o primeiro passo, que coloca os pés na água e sem ver o natural ele começa a andar. Amém. Porque a confiança dele está no Senhor. Aleluia. Mas a palavra fala do homem carnal. Quem é o homem carnal? Eu disse aos irmãos, todos sabem, muitos aqui são verbianos. Amados, não é chato ficar ouvindo as mesmas coisas. Amém, queridos? Aleluia, eu me alegro. Sabe, queridos, eu sou professora do Rema e eu dei a minha primeira aula em 2008. Não, desculpa, 2017. E eu sempre dei a matéria como ser guiado pelo Espírito. E todas as vezes que eu sou escalada para dar essa matéria, eu começo a estudar ela e eu me alegro com as coisas que o Senhor me revela. Ah, mas porque Deus é lindo. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você. Ele sabe qual é a área que ainda está infantil, qual é a área ainda que está bebê e que precisa crescer. Ele traz provisão, Ele te dá escapes. Tudo isso para o seu prazer. Mas para que você demonstre diante dos homens que é Deus quem faz. Sabe, amados, eu amo um versículo que diz, eu não sei o endereço, sou péssima de endereço, mas o rei Davi, quando estava no finalzinho da vida, ele se ajoelhou diante de Deus e ele diz: Pai, o que eu posso fazer para recompensar tudo que o Senhor fez até hoje na minha vida? Eu estou parafraseando, amém, queridos? E o Senhor diz ao rei Davi: permaneça firme, levantando o cálice da salvação, não somente diante de mim, mas diante dos homens. Isso é demais. Salvação só para nós irmos para o céu? Ah, amados, não. A graça, a inefável graça de Deus nos alcançou para muito mais.
Hoje eu estava conversando com o Rafinha e o Rafa disse: Duda, aconteceu uma coisa muito interessante comigo essa semana. 1 ano atrás eu conheci um senhor, eu e uma amiga oramos por ele, e agora nós encontramos com ele novamente na lanchonete, e dessa vez ele aceitou Jesus, e ele tinha uma deficiência de hérnia na perna, ele saiu levando a muleta, e eu fiquei feliz da vida. Eu falei: nossa, Rafa, que legal. Ele disse: eu nem dormi. Ai, amados, isso é salvação com propósito. Quantas foram as vezes que eu saí do presídio e que eu nem consegui dormir? Não foi porque eu vi coisas erradas, porque eu enxerguei salvação nos lugares onde eu passei. Não tem ouro e prata que pague isso. Porque um dia você estava no império das trevas, um dia nós estávamos servindo Satanás, um dia nós éramos homens naturais, amados. E de repente, nos tornamos homens espirituais. E o homem carnal é aquele que é dirigido por sua alma, é aquele que toma decisões sem consultar o Espírito, é aquele que vive nos mimimi, não cresce. E o Senhor dá uma ordem a Timóteo, ele diz: ei, diga ao povo aí, o desejo do meu coração é que todos sejam salvos, embora eu saiba que alguns não vão receber e não vão experimentar dessa graça. Mas é o desejo do meu coração. Porque Deus é um bom pai e Ele não nos atropela, amados. Ele não coloca uma faca na nossa garganta e fala: e aí, agora, você é salvo ou não é? Vai ser salvo ou não? Não, Ele não traz doença, Ele não traz mazela, Ele não traz vírus, não traz pandemia para tratar ninguém, amados. Ele é bom todo o tempo todo. Agora nós tomamos as nossas decisões. Foi assim com Adão, continua até hoje. As decisões, elas estão na nossa alma. Se eu não renovo a minha mente com esta palavra, eu passo a tomar decisões erradas. E tudo o que eu tenho que fazer, eu tenho que consultar o Espírito, amados. Muitas vezes a resposta vai vir rápida, mas muitas vezes a resposta vai demorar. Ah, Duda, por que vai demorar? Porque o Senhor vai tratar com você acerca de algumas coisas. Porque Ele quer que você cresça espiritualmente. Sabe, queridos, nem todo mundo está na disposição de ser milionário. O dinheiro é dado a algumas pessoas que têm um coração já tratado, porque senão o dinheiro pode corromper o seu coração. E o Senhor diz em 2 Coríntios que é melhor que a carne e o corpo seja entregue a Satanás para que o seu espírito seja salvo nos últimos dias. Ei, não se engane, Deus conhece os nossos corações. Amém. O que nós precisamos fazer é deixar de ficar fugindo de Deus. Ah, Duda, como é que eu fujo de Deus? A partir do momento em que você sabe, você é conhecedor desta obrigação, desta verdade, desta palavra, e simplesmente você diz: hoje não. Sabe, queridos, quando Jesus estava aqui, ministrando aos seus discípulos, abra lá a sua Bíblia em João 16, 13. Os discípulos questionaram a Deus. E eles estavam tão acostumados com os milagres, eles estavam tão acostumados com tudo que Jesus estava fazendo no meio deles, que nesse texto de João 16, 5, os discípulos questionam a Deus porque Ele precisa ir. E lá diz assim: porém, quando o Espírito da verdade, eu vou falar somente o verso 14, para que a gente possa ganhar tempo. Jesus explica a eles: porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim Ele trará glória para mim.
Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês todas as coisas. Mas uma vez que nós somos salvos, nós somos homens espirituais, nós temos a verdade, o Espírito Santo habitando dentro de nós, a própria verdade está dentro de nós, e tudo aquilo que nós precisarmos está claro aqui em João 16, que é nosso por direito. Porque Jesus subiu e enviou o seu advogado, o consolador, o amigo fiel, que nos ensina todas as coisas. E quando nós lemos lá em Romanos 8,14, quando diz que, pois aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, é porque somente os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Conhecer o meu futuro, não preciso de profeta, eu preciso renovar a minha mente com essa palavra e esperar que Deus fale comigo através da palavra. Aí eu vou saber do meu futuro. Desculpa, nós já sabemos do nosso futuro, só vai ser esclarecido, porque ainda nós estamos aqui, estamos na carne, estamos nesse corpo, nós temos os nossos 5 sentidos, que são aguçados na medida que nós vivemos, e Satanás sabe perfeitamente disso, é por isso que ele tenta nos enganar. É por isso que muitas vezes ele confunde a cabeça do Filho de Deus para que ele tome decisões na carne, ou seja, nos 5 sentidos. Eu não estou sentindo nada, então eu não vou fazer isso. Não, amados, você não tem que sentir, você tem que ouvir a Cristo pelo seu Espírito e executar de pronto. Para evitar que a dúvida nesse intervalo, adentre e você sofra consequências da sua incredulidade. Porque incredulidade, amados, é isso. É você ouvir da parte de Deus através dessa palavra e não agir de pronto. Ter dúvida acerca daquilo que você ouviu. Ei, amados, mas quando você começa a interagir com essa palavra, quando você começa a falar com seu pai de forma simples, você vai perceber que todos os dias, todas as horas, o tempo inteiro, ele está falando com você. Vai ficar fácil, amados. Você vai se surpreender. Não queira ouvir de forma audível a voz de Deus. Porque Satanás, ele é o Deus desse século, deste mundo. E ele age nos 5 sentidos. Ele pode tentar te confundir. É melhor você voltar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos, falar com o seu Deus. E quando você tiver aquela certeza no seu espírito, como testemunho interior, você toma as decisões. E aí é sucesso. Amém, queridos? Mas sabe, eu disse aos irmãos que lá em 1 Timóteo nós lemos que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, amados, o homem espiritual facilmente se torna um homem carnal se ele não for diligente com as suas obrigações. É segurança para nós estarmos aqui congregando, mesmo se nós estivermos usando todos os protocolos. Ei, lugar de homem espiritual não é dentro de casa, é aqui dentro da igreja. Esse tempo de culto online passou. É necessário que nós que somos fortes estejamos aqui dentro da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque se você está forte, você vai ajudar quem está fraco, amados. Nem que você faça somente um toquezinho assim, mas você vai estar aqui intercedendo e orando para que a unção aumente através do Espírito e venha resgatar vidas. E todos vocês conhecem aquela história daquele jovem endemoniado que está lá em... Deixa eu ver aqui. Marcos 5,18. Todos conhecem, sabe que aquele jovem era um jovem que vivia naquela cidade.
de Gadareno, debaixo daqueles sepulcros. A palavra diz que ele não dormia, a palavra diz que ele se flagelava todos os dias, que ele pegava pedaço de rocha e feria todo o seu corpo. A palavra diz que aquele jovem era um jovem que atormentava toda aquela cidade. A cidade não dormia, todos sabiam que aquele jovem, ele era doente e endemoniado. Quantas são as pessoas que nós conhecemos, que estão nos nossos prédios, nos nossos lares, nos nossos vizinhos, nos nossos trabalhos? Nós sabemos que são homens naturais e nós não estamos intercedendo e nem intervendo por aquelas vidas. Aquela cidade conhecia cada pedaço de vida daquele jovem. Mas sabe, queridos, lá diz que um dia Jesus desceu do barco e aquele jovem foi em encontro a Jesus. Ele teve a oportunidade de conhecer a verdade. E assim aconteceu. Jesus expulsou primeiramente os demônios, que não era somente um. A palavra diz que era uma legião, eram muitos demônios. Os demônios se humilharam diante de Jesus e disse: não chegou a nossa hora, não nos mata agora não, mas faz alguma coisa conosco. Aí Jesus: vou lançar vocês nos porcos. Mas o que interessa é que aquele homem, ele foi salvo, ele foi liberto, amados. Eu entro naquela história e eu posso ver aquele jovem pelado, ele cheio de cicatrizes no corpo, dores absurdas ali, e de repente os olhos dele se encheu de alegria, amados. Porque algo sobrenatural aconteceu, ele deixou de ser um homem natural e ele passou a ser um homem espiritual, trazendo hoje o contexto para a nova aliança. E os olhos dele foi aberto, ele enxergou uma nova esperança. É claro que na medida que ele cresce espiritualmente, que ele vem para a igreja, ele congrega, ele lê essa palavra, ele fica do lado dos pastores, ele se aconselha com outro pastor, ele cresce espiritualmente, mas ele precisa tomar a decisão de se submeter às lideranças da igreja e à palavra. E sabe, queridos, aquele jovem, ele se submeteu a Jesus. Porque lá no verso 18, Marcos 5:18, ele diz assim, ele viu que Jesus estava indo embora, e ele diz: quando ele estava entrando no barco, o homem, o jovem curado, pediu com insistência. Ei, amados, nós temos que ser insistentes nesses últimos dias. Nós temos que ter essa pegada forte. Não, eu estou com uma dorzinha, eu vou ficar em casa, que nada, eu vou com a dor para a igreja. E no caminho eu vou ser sarada e curada. E de quebra ainda vou abençoar alguém. Aleluia. Ele avistou Jesus indo embora. E ele disse, eu fico imaginando, ele desesperado atrás de Jesus, insistentemente. E ele diz: Jesus, me deixa ir contigo. Eu enxerguei um novo mundo. Tudo que eu vivi esses anos todos ficaram para trás. Aleluia! Eu estou enxergando agora. Eu quero somente morrer contigo. Deixa eu ficar na linha de frente, Jesus. Me deixa ficar na linha de frente, Jesus. Porque eu entendi sobre o seu amor. E ele diz: me deixe ir com o Senhor. Jesus era muito inteligente, guiado por Deus. A palavra diz que ele só falava e fazia o que o Pai te ensinava a ele. É isso mesmo? O que você tem aprendido com seu pai? Que ainda não colocou em prática? E a resposta de Jesus foi assim, mas Jesus... Não, a resposta de Jesus, ele disse, mas Jesus não deixou ele ir
e disse. Deus está falando nesses últimos dias, através dos ministros, através da sua dedicação à leitura à palavra. E ele diz: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Volte para casa. Seja uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. E conte para eles o que você tem aprendido aqui. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades que Jesus tinha feito por ele. Não, amados, ele não contou somente na casa dele. Ele percorreu as 10 cidades. Aquele jovem se tornou um evangelista. E ele diz de forma simples: eu vou falar a quem estiver na minha frente o que Jesus fez. Você sabia que esse tipo de atitude salva mais do que você muitas vezes ficar estudando do grego, do hebraico? Conte aos outros o que Deus tem feito a você. E diz então o que Jesus tinha feito por ele. E todos que ele encontrava na sua frente ficavam admirados. Sabe o que eu percebo nesses dias? A igreja, ela está avançando e aumentando, porque hoje nós, filhos de Deus, que somos guiados pelo Espírito, nós conseguimos transmitir a palavra, a mensagem da palavra da fé, em todos os lugares por onde nós estamos passando. Esse é o homem espiritual. Aleluia. Sabe, queridos, não faz sentido nenhum nós conhecermos a verdade e não andarmos nela. Não faz sentido nenhum. Se nós estamos aqui, nós precisamos aproveitar todas as unções. Se nós estamos aqui, nós podemos e devemos aproveitar tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Mas muitas pessoas, eu não estou falando com nenhum de vocês, eu estou falando para aqueles que de forma rebelde saíram da igreja, de forma insubmissa, não querem estar aqui no culto, e estão usando a desculpa da pandemia para ficar em casa e muitas vezes não estar nem vendo os cultos online, porque estão tão distantes que já estão achando chato isso, ou se dispersam. Tem gente que come pipoca e vê culto online. Amados, as coisas não podem ser dessa forma. O Senhor nos ensina na palavra que Ele conhece os nossos corações. Que aonde você estiver, os olhos de Deus estão sobre você. Nós podemos até enganar o nosso cônjuge, dar uma desculpa para os nossos filhos, até mesmo para as nossas lideranças, mas nós somos indesculpáveis diante de Deus, nós somos indesculpáveis diante desta palavra, desta verdade que já chegou aos nossos corações. Sabe, queridos, eu estava lembrando, quando eu estava aqui estudando, durante todo o dia de hoje, que lá em Êxodo 8, vocês querem abrir lá para nós finalizarmos? O louvor pode subir aqui.
Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela veio para nos limpar. Então, primeiro ela te limpa, para que você possa testemunhar a respeito desta palavra. Lembre-se sempre, os filhos de Deus, somente os filhos de Deus, têm a direção certa, vinda do Espírito. Que faculdade que eu devo fazer? Quando eu devo namorar? Quando eu devo me casar? Qual o emprego que eu devo aceitar? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? Qual a decisão que eu tenho que tomar? Se eu opero, se eu não opero? Se eu tomo vacina, se eu não tomo vacina? Se eu viajo, se eu não viajo? Sabe, amados, o Senhor, Ele se preocupa com as pequenas coisas. Mas como eu disse desde o início da nossa ministração, o Senhor diz na sua palavra que o desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Mas na sua onisciência, ele sabe que nem todos vão usufruir ou vão receber essa graça. Não é porque ele não quer, é porque tomaram a decisão de viverem numa vida miserável. Aonde o Senhor nos chama para uma vida de prosperidade. Sabe, queridos, existem retaliações. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar dedicação, se você plantar amor, se você plantar paz, se você plantar cuidado, a sua vida será um sucesso. Mas se você tentar enganar a si mesmo, vai ficar bem perigoso. Sabe, queridos, e aqui em Êxodo 8, nós não vamos ler os textos, mas eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Aqui no Êxodo 8, fala sobre a segunda praga. E vocês são conhecedores de Bíblia, vocês sabem que Deus havia dado uma ordem a Moisés para falar com o rei egípcio, a Faraó. E ele diz aqui no verso 1, quando ele diz... Fala, Senhor, a Moisés. E ele diz, vai até Faraó e diga a ele, assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que eles me sirvam. E lá na frente nós sabemos que o Senhor diz que e ele sabia sim que Faraó não estava com o coração certo, ele diz, vai acontecer a segunda praga. Quando o Faraó endureceu o seu coração, você peça para Arão levantar as mãos, colocar sobre o rio Nilo e as rãs começarão a aparecer por todos os lugares. Sabe, queridos, todas as vezes que nós estamos lendo a palavra, nós precisamos entrar dentro da história, nós precisamos entrar dentro do contexto para nós imaginarmos o que aquele povo estava sofrendo. E a palavra diz que existia rã em todos os lugares, amados. Era na cama, era no quarto, era na entrada, era no sótão, era no rio, era dentro da caixa d'água, era nas comidas, era em todos os lugares. Agora você imagina essa história. E diz que os magos e os mágicos daquela época, ao ver Moisés e Arão demonstrando o poder de Deus, aquilo que Deus havia falado e que Faraó havia teimado, ficado soberbo, posicionado na sua posição, os mágicos também levantaram e disseram, eu também vou fazer rã. E começou a fazer um monte de rã. Ah, amados, aquele povo ficou com rã em duplicidade. Misericórdia. Até quando? Homens espirituais que deveriam estar andando na palavra, estão se comportando como homens carnais, dando atenção à sua alma, à sua mente, tomando decisões precipitadas, olhando para o seu umbigo, sem ver o propósito do reino. Até quando? Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que eu achei que a pandemia seria o ponto final para que elas voltassem a Cristo. Ao contrário disso, mas nós estamos como igreja intercedendo e orando, e no Espírito já aconteceu. Mas aqui diz que, então, aquela cidade foi tomada em duplicidade de rãs. E aqui no verso 8 diz, então, que o rei mandou chamar Moisés e Arão, e fez um pedido a Moisés.
E ele diz assim: roga aí ao seu Deus, ao seu Senhor, que afaste essas rãs de mim e do meu povo, e permita que só assim eu vou permitir que o teu povo parta, para que ofereça sacrifício a ele. Lá no verso 9 diz: então Moisés replicou a Faraó, dizendo: informa-me quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o seu povo, para que estas rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente no rio. Olha aí no verso 10, amados. Então o rei diz: amanhã, Moisés. Amanhã, respondeu ele prontamente. Quantas são as vezes que essa palavra está sendo dita, está sendo falada, o Espírito Santo está falando conosco, está falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nós insistimos em falar: amanhã eu vou perdoar, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou fazer minha matrícula no Rema, amanhã eu vou sentar com o meu pastor, amanhã eu vou ver a respeito do meu chamado no louvor, amanhã eu vou decidir se eu volto ou não volto para o lugar aonde Deus me plantou e é aonde que eu tinha que estar frutificando. Amanhã. Sendo que o Senhor está falando conosco hoje, que Ele está às portas. E nós precisamos deixar todo o lixo para trás. Nós precisamos deixar todas as mazelas para trás. Nós precisamos deixar todas as confusões, as intrigas, tudo aquilo que nos impede de avançar. O Senhor está dizendo nesta noite para nós, como igreja, que nós precisamos somente se submeter à palavra dEle. E falar: Senhor, que área que eu estou deficiente, aonde que eu preciso consertar, aonde eu preciso me mover para que o fruto do seu amor possa ser inalado através de mim e as pessoas possam se achegar, vidas possam ser salvas nesses últimos dias, eu posso passar a impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem curadas, eu vou começar a demonstrar o seu amor. Até quando? Nós não precisamos de profetas mais. Isso é da antiga aliança. Os profetas nesses últimos dias, nessa nova dispensação, a tarefa deles é só confirmar algo que já está dentro de você. Algo que o Senhor falou com você através da palavra. Algo que o Senhor te trouxe como visão. Algo que o Senhor te trouxe em sonhos. Algo que o Senhor te trouxe em oração. Nós somos livres para libertar aqueles que estão cativos a Satanás. Amém, queridos? Vocês podem se levantar. Aleluia. Levante as suas mãos. Vamos adorar ao Senhor. Vamos nesta noite, de forma íntima, a Deus, ao seu Pai, a Jesus, que é o seu irmão, ao Espírito Santo, que é o seu consolador, que é o seu advogado, que é aquele que quer o melhor para você, é aquele que conhece as suas falhas. Feche os seus olhos. É aquele que reconhece que você falhou, mas que está disposto a te ajudar. Um recomeço. Não é um novo normal do jeito que o mundo e a imprensa está falando, mas é um recomeço. Um recomeço de forma extraordinária.
Porque o Senhor diz, nesses últimos dias, para esse ano de 2021, as coisas serão fáceis e rápidas. Projetos sairão dos papéis. Sonhos e visões que o Senhor deu aos seus filhos nesses últimos dias ficarão mais claros. Confirmações. Eu posso ver recursos chegando na mão de homens e mulheres, porque foram tratados durante esse período do ano de 2020, e agora eles são pessoas de confiança de Deus. O Senhor vai colocar recursos extraordinários na mão de homens e mulheres nesses últimos dias, com o propósito da igreja avançar, de lançar missionários, de cuidar das pessoas carentes, cuidar dos idosos. Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Como é bom entender que nós somos homens espirituais, que nós estamos ligados à videira verdadeira. Na verdade, nós estamos enraizados nela. Você está preso a Jesus. Você está preso a Jesus e não tem autorização para sair desta prisão. Você está preso a Ele, porque foi Ele quem te resgatou das trevas. Foi Ele que te trouxe em amor para o reino do amor de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui como igreja. Eu quero orar por todos vocês. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que existem pessoas por aí ansiosas, deprimidas, com depressões, com síndrome do pânico, mas eu sei porque sei que existem homens e mulheres aqui fortes no espírito, que vão estar próximo dessas pessoas. Elas não compreenderam, mas já está acontecendo no reino espiritual. Visitações de anjo nesses últimos dias. Respostas de oração, vindo rápida, vindo de forma ligeira e muito fácil. Quem diz que você não tem tempo? Quem diz que você não tem recurso? Ei, eu vejo pessoas batendo na porta de outras pessoas, levando nesse momento cesta básica, levando recursos, levando dinheiro de aluguel. Ei, as coisas estão acontecendo. Pai, eu sou grata a Ti. Eu sou grata por esta unção, Pai, que está sendo lançada nesta noite, está sendo derramada sobre esse povo, Pai. Eu sou grata por esses pés correndo velozmente a sua carreira ministerial. Pai, eu sou grata porque agora nós não somos mais congregação, nós somos igreja. Pai, eu sou grata porque durante esses anos o Senhor estava amadurecendo homens e mulheres para avançar no seu chamado. Pai, obrigada porque eu posso ver vidas. Eu posso ver vidas, Pai, saindo do império das trevas agora e vindo para o amor de Cristo Jesus. E é por isso que nós levantamos as nossas mãos santas e nos alegramos. E nos alegramos por vidas sendo resgatadas nesses últimos dias. Aleluia! Diga: o meu Deus, Ele não me deixa órfã. Ele não nos deixa órfãos, amados. Ele sempre será o seu Pai, independente do que você esteja passando. Abra sua boca. Sabe, queridos, não permita que essa máscara tire o seu sorriso. Olhe para mim aqui um momento. Não permita ser enganado por vozes externas. Não abra e não receba nenhum e-mail de Satanás dizendo que você não é capaz. Não. Sabe, queridos, quando o rei Davi estava lá para
batalhar contra aquele gigante. As pessoas que estavam à volta dele, o próprio irmão, estava querendo trazer medo para ele. E lendo o texto, ele diz: agora querem também me calar. Sabe, queridos, esse vírus, essa pandemia veio para tentar calar a igreja. Mas nós somos homens fortes, homens espirituais, homens intrépidos, homens corajosos, que somos determinados em correr as nossas carreiras e fazer o reino avançar. Agora querem me calar? Não vai calar a igreja. Amém, amados? Diga: o meu pai é bom. Diga: mas tem dia que ele exagera. Diga: ele está exagerando. Diga: esse ano de 2021 será o melhor ano da minha vida. Aleluia. Por favor. Amo vocês. Vamos avançar como igreja. Amém, queridos? Sabe, queridos, está chegando o Rema. Chame as pessoas. Nós teremos aí algumas ministrações, aulas demonstrativas. Chame as pessoas para elas experimentarem desta unção. Obrigada. Aleluia.